Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui fazer um vídeo para quem está com dúvida aí na matéria de algoritmo para a prova de hoje. Então, primeiro eu vou começar explicando a estrutura do código, alguns comandos que a gente mais usa, dentre os que ela passou, né? E no final a gente vai resolver um exercício bem simples aqui, só para ter uma noção, uma aplicação do que eu estou falando. Então, a estrutura do código são as coisas que meio que não mudam, depende do código. Então, a gente começa aqui, ó, sempre no começo coloca o algoritmo e o nome do algoritmo. Por exemplo, a gente pode colocar aqui exercício 1, aula 1, sempre entre aspas, por exemplo. Depois do algoritmo, a gente vai ter a seção de var, as variáveis. Por exemplo, eu posso criar uma variável nome do tipo character. Então aqui você vai colocar as variáveis e os tipos dela. O número a gente pode colocar inteiro, pode ser número, pode ser real, ou pode ser variável do tipo lógico. Variáveis tipo character vão armazenar letras ou texto, como se fosse texto. Números inteiros são variáveis que vão armazenar números que não tem vírgula e que não sejam negativos, se eu não me engano. Número real são números que podem ter vírgula, frações, etc. E lógico, ele vai armazenar falso ou verdadeiro, mas isso, se eu não me engano, ela nem usou, então eu vou tirar daqui. Lembrando que as variáveis não podem começar com número, tem que começar com letra. Primeiro aqui pode ser letra. Depois, no final, você pode pôr número. Ou, se eu não me engano, o underline. Mas só isso, você não pode usar acento, traços, barras, e o número não pode ser a primeira coisa. Depois da seção de variáveis, a gente tem seção de constante. Acho que é const que ela passou pra gente. Constantes são valores que vão ser sempre iguais, o código inteiro. Por exemplo, criar uma constante aqui, salário. Salário vai valer 1.500, o código inteiro. Essas variáveis, elas podem ser alteradas durante o código. Você pode dar o valor para elas ou fazer que elas recebam outro valor e alterar. A constante não, ela vai ser sempre o mesmo valor. Depois a gente vai ter aqui início, que é quando a gente vai começar a executar os comandos. Depois a gente vai ter fim algoritmo. Daí, nessa parte, entre início e fim algoritmo, é que a gente coloca todos os comandos. Todos os comandos e operações que for fazer, a gente vai colocar aqui. Então, resumindo, a gente coloca aqui algoritmo para abrir e começar o código, o nome, entre aspas, lembra disso. Depois, a seção de variáveis, você coloca o nome da variável e o tipo dela. Lembrando, você pode colocar, não precisa colocar uma variável por linha. Você pode colocar aqui, por exemplo, variável nome, vírgula, a variável nome 2, vírgula, nome 3. Tá vendo? Eu coloco todas as variáveis separadas em vírgula e no final eu coloco o tipo que engloba todas elas. Você não precisa colocar uma variável por linha. As constantes, valores que vão valer o mesmo para o código inteiro. Depois, entre início e fim, a operação, aí todos os comandos que você vai fazer. Então vamos aqui agora para os comandos. Os comandos que a gente mais usa é o comando escreva. Você vai escrever escreva na frente, parênteses, entre aspas, o que você quer que seja mostrado na tela. Por exemplo, vamos fazer aqui um código para fazer uma soma de dois números, que é um dos primeiros exercícios que ela passou. Você vai colocar um escreva para aparecer para o usuário, que vai aparecer para o usuário. Você precisa ler o primeiro número, por exemplo. Então vamos lá. Escreva o primeiro número. Então, tudo que está entre aspas é o que vai aparecer pro usuário. É um texto, não tem a ver com comando. O comando aqui é o escreva. Daí você abre o parênteses e entre aspas você coloca o texto. O segundo comando que a gente mais usa, comando leia. Você vai colocar leia, entre parênteses e a variável. Aqui eu quero pôr o primeiro número. Então tem que criar uma variável. Variável número 1, por exemplo. Que eu vou criar ela do tipo inteiro. Então vou colocar aqui, ó. Leia número 1.
que eu quero que o valor que o usuário escrever aqui seja computado nessa variável, número 1, que eu criei. Então, coloco aqui leia número 1. Agora, coloco aqui, ó, escreva para o segundo número. Escreva o segundo número. Eu vou criar aqui, ó, outra variável. Como o tema é do tipo inteiro, eu vou colocar uma vírgula, espaço, número 2. Lembrando que não pode ter espaço também entre as variáveis. Tipo inteiro também. Lembrando, escreva. O que aparecer aqui entre as aspas é o que vai aparecer pro usuário, não é comando. Lá embaixo vou por aqui, ó, um leia, para ler agora o número 2. Beleza? Daí agora eu vou fazer primeiro, antes de eu mostrar o resultado, eu preciso calcular, fazer uma operação. Então, eu tenho duas opções. Eu posso ou criar uma variável que vai receber o resultado. Eu vou fazer essa, por exemplo. Vou colocar aqui soma. Daí no Visual G a gente usa esse símbolo aqui. Mas ela, se não me engano, ela passou para passar 2 pontos igual. Então, vamos fazer com 2 pontos igual. A soma, que é essa variável aqui, ó. Estou mexendo com essa variável. A soma, ela vai ser igual a número 1, que é essa variável aqui, ó, que a gente leu aqui, que o usuário vai inserir ela. Número 1 mais número 2, que é essa variável aqui, ó, que eu também criei aqui e que o usuário também passou. Então o computador vai ler o que? Ele vai ler o número 1, daí vai aparecer na tela, escreva o segundo número, vai ler o segundo número. Daí ele vai colocar na soma, vai inserir o valor na variável soma que eu criei, ela vai inserir o valor do número 1 somado com o número 2. Isso ele vai fazer a conta, mas agora eu preciso mostrar a conta, o resultado. Então vou criar outro e escreva. O resultado é, entre aspas, é um texto que aparece pro usuário. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu quero mostrar o valor que tem na soma. Quero que mostre a variável soma. Então, fora das aspas, eu vou colocar uma vírgula e depois o nome da variável. No meu caso aqui, soma. E se eu quiser colocar texto depois da variável, por exemplo, eu quero colocar o resultado é soma. E eu quero colocar algum outro texto. Eu tenho que colocar outra vírgula, abrir aspas, colocar, por exemplo, continuação do texto. Eu tenho que fechar aspas de novo. Então, para você colocar variável no escreva, você tem que colocar fora das aspas e colocar essa vírgula, separando ele do resto. Agora vamos para o comando se que ela passou. A estrutura do se, ela é até que bem simples. Você vai colocar o comando se, aqui você vai colocar uma condição, então ação se verdadeiro, se não, ação se falso e fim se. Então, explicando, você vai colocar se a condição que você quer, então o que você quer fazer se for verdadeiro, você vai colocar um se não, ou você pode só encerrar, mas se você quer fazer uma opção se sim e se não, daí você coloca ação se for falso e um fim se no final. Então vamos lá para puxar aqui o exemplo. Se a soma, que é essa variável aqui que eu criei, ela for maior que 10, soma for maior que 10, lembra que coloca a condição entre parênteses. Você não pode deixar a condição solta assim, você tem que colocar ela entre parênteses. Então, por exemplo, vou colocar outro comando de escreva aqui. Escreva a soma é maior que 10. Eu vou colocar aqui, ó, um se não na outra linha, lembrando, não pode colocar aqui na frente, tem que ser na outra linha. A ação para que eu quiser se for falso, eu vou colocar outro escreva. A soma é menor que 10. Fim se. Então o que eu estou fazendo aqui? Lá desde o começo agora. Início do código. Escreva o primeiro número. Isso vai aparecer na tela do usuário. Daí vai aparecer uma opção para ele digitar. Ele está inserindo o número. Aqui a gente vai estar lendo o número 1, que é a variável que eu criei aqui.
do tipo inteiro. Leia número 2. A variável eu criei número 2. Vai aparecer para o usuário escrever. É uma entrada de informação. Depois eu criei uma linha que é só com a conta. Isso não aparece para o usuário. É só o código que vai estar executando. Onde a variável soma que eu criei aqui, ela vai receber o número 1 somado com o número 2, que são as duas variáveis que eu criei aqui e que eu pedi para o usuário inserir aqui. Eu vou escrever, ó, o resultado é, daí para eu mostrar a variável soma, eu coloquei aqui as vírgulas entre as aspas. E eu coloquei outro texto depois, tive por outra vírgula e mais aspas, para eu mostrar qual que deu o resultado. Ele vai mostrar o número que é. Daí eu criei um se aqui. Coloquei se, entre parênteses, né, a condição que eu quero. A variável soma for maior que 10, então escreva a soma é maior que 10. Então, se o resultado aqui for maior que 10, ele vai fazer isso, escrever, ó, a soma é maior que 10. Ah, mas deu 8, tá. Então, ele não vai fazer isso. Ele vai ir aqui pro se não, ó. Se não for maior que 10, ele vai escrever a soma é menor que 10. Eu coloquei um fim C aqui para encerrar a condição, para fechar essa parte. Outra coisa legal, se você for mexer com um nome, por exemplo, apagar aqui, ó. Opção, ó, digite seu nome. Eu vou ler aqui embaixo. Leia nome, que é a variável. Eu vou criar aqui, ó, que nome vai ser tipo caractere. Leia nome, para a pessoa inserir o seu nome. Eu vou colocar aqui um escreva. O nome digitado foi. Eu vou mostrar o nome aqui. Se você for fazer, nesse caso não faz muito sentido, mas se você for fazer um se com uma condição de caractere, por exemplo, eu vou colocar aqui se nome for igual a José, por exemplo, você vai colocar o valor que você quer da variável caractere, você tem que pôr entre aspas, você não pode pôr fora de aspas. Então, no caso, se o nome for igual ao texto que você quer, você pode colocar a condição escrivão entre aspas o texto, bem-vindo ao seu sistema. Se não for, se for outro nome nesse caso, se o nome não for igual ao que você colocou aqui, só um exemplo, tá, gente? Só pra vocês terem, só para ressaltar a ideia de que se você for fazer uma condição com variável caractere, você tem que colocar o valor aqui entre aspas que você quer que digite. Então, resumindo aí, sintetizando, juntando todas as ideias, é mais ou menos isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar aí no WhatsApp que eu vou estar respondendo, beleza?